Glória a Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Primeiras Crônicas, capítulo 28, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, e os príncipes das tribos, e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda de possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo o varão valente. Versículo 2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás a casa ao meu nome, porque é homem de guerra, e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para eternamente fosse rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou por mim, para me fazer rei sobre todo o Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Versículo 8, para nós encerrarmos a leitura. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar a vossos filhos, e depois de vós, para sempre. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra esta noite. Senhor, que nós possamos herdar esta terra um dia, Senhor. Essa terra, Pai, que não se encontra aqui na terra, meu Deus, natural dos dias de hoje, Senhor, mas é na eternidade. É na eternidade que estaremos contigo, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe poderosamente na noite de hoje. Que o Senhor abra o nosso entendimento nesses minutos que nós vamos ler a sua palavra, para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento. Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, que o teu povo perece por falta de conhecimento. Mas nesta noite, Senhor, neste culto, em todos os cultos, ó Pai, nós não vamos ficar sem conhecimento. Ao contrário, vamos aprender da tua palavra. Então fala conosco, Senhor, na tua palavra, e nos dê a vitória através da tua palavra, pois nós esperamos este reino do Senhor para sempre, em nome de Jesus, amém? E você aplaude bem forte o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aplauda se você quer ir para esse reino um dia. Nós iremos, Senhor. Glória, glória a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Primeiras Crônicas, no capítulo de número 28, aqui fala que Davi apresentou o filho dele, Salomão. Que Salomão, ele foi escolhido não apenas por Davi, mas pelo próprio Deus. Mas, irmãos, eu vou espiritualizar essa passagem de Primeiras Crônicas, do capítulo 28, do 1 ao 8, porque esse fato histórico, ele já aconteceu no passado.
O que nós estamos esperando é o que vai acontecer no futuro. E o que nós esperamos para o nosso futuro? O versículo 8, que eu vou ler mais uma vez, diz: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. A Bíblia está dizendo que para possuir esta terra, para estar nesta terra, essa terra que é uma terra futura, essa terra que é uma terra distante, essa terra que é uma terra que está longe. Por que está longe, irmãos? Porque não é do alcance do ser humano. O ser humano não pode chegar ao céu pelo esforço próprio. O ser humano não pode comprar a salvação pelo seu esforço próprio. É claro que nós temos as obras, eu vou falar das obras um pouco mais à frente, mas eu quero dizer que a salvação, a graça de Deus, ela foi comprada pelo sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue para nos salvar, para que um dia nós tivéssemos direito à vida eterna. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela vai dizer no livro de João, o versículo mais conhecido e mais amados de toda a igreja, que é o versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele nos deu a vida eterna, o direito à vida eterna, o direito ao céu. Não é por méritos humanos, não é por nosso próprio mérito, porque nenhum de nós que está aqui esta noite merece ir para o céu. Se você acha que você merece, você já está pecando. Nenhum de nós merece, irmãos. Se nós vamos para o céu, é pelo ato divino da misericórdia e da graça de Deus. Por quê? Porque não vem de nós, vem do Senhor, vem do Senhor Jesus, que nos deu direito à vida eterna. Se você me acompanha nos versículos que eu cito esta noite, e acabei de citar o João, capítulo 3, a Bíblia Sagrada vai dizer também no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus foi enviado não para condenar pessoas, para salvar pessoas, para ganhar pessoas, para levar pessoas ao seu reino. Jesus morreu, ele sofreu calado toda a humilhação, todo o chicote, todo o espancamento, tudo. Jesus, como Deus, ele não precisaria nem estender as mãos nem falar nada, apenas um olhar do Senhor fazia todos os soldados ali caírem mortos, e ele poderia sair daquela cruz a hora que ele quisesse, mas ele não fez isso, ele não se acovardou na sua missão, ele foi fiel até o fim do seu propósito, porque lá na frente, 2000 anos depois, aproximadamente nos dias de hoje, 2024 anos depois, estaríamos aqui salvos pelo sangue de Jesus, estaríamos aqui libertos pelo sangue de Jesus. A sua enfermidade, o demônio, o mal que te oprimia, saiu do seu corpo, foi porque lá na cruz, Jesus garantiu a liberdade e a libertação para cada um de nós. Louvado seja Ele. E a Bíblia vai dizer no versículo 18 de João capítulo 3, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas querem o mal, querem o pecado, querem o erro, mas a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Nenhum de vocês estava ontem à noite no culto, que só eu e o pastor não estávamos, porque nós estávamos lá. E enquanto o pastor estava pregando, ele observou, claro, melhor do que eu, que ele estava pregando, observou que tinha uma moça, que estava na frente lá no culto, às vezes até um pouco distraindo assim os irmãos, mas ela não era ainda convertida. E eu, irmãos, fiquei pensando, e eu fiquei meditando naquele momento. O pastor estava pregando e ele estava ali, necessitando de libertação. Irmãos, em nenhum momento, ninguém expulsou aquela mulher da igreja. Ao contrário,
Todo mundo deixou ela entrar, ela sentar, ela ouviu a palavra. O pastor viu isso. Até que no dia que eu preguei também, na outra semana, também outra pessoa fez a mesma coisa, pastor. E por que isso? Porque a porta da graça, a porta dessa igreja, a porta das igrejas evangélicas estão abertas para receber todos. Não pense você que você não é digno de estar aqui esta noite. É claro que eu não estou falando para os irmãos que estão nos ouvindo, porque vocês já são salvos. Eu falo para quem está nos assistindo hoje, que ainda não conhece a Cristo. A porta da graça está aberta para todas as pessoas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Jesus espera você, Ele está lhe chamando hoje, venha. Porque a porta da graça ainda está aberta para receber todas as pessoas. Ele ama a todos, Ele quer salvar a todos, Ele quer libertar a todos. E é isso que a Bíblia diz, mas o versículo que eu li diz que nem todos querem essa salvação. Irmãos, para herdar o reino tem que ter esforço. Meus irmãos, observe o que a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3, eu separei alguns textos para ler esta noite. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Mateus, capítulo de número 3. Vamos examinar a pregação de João Batista. Mateus, capítulo 3. Se você tem a Bíblia, vamos ler. Versículo de número 1 até o versículo de número 12. Mateus, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A Bíblia diz que João Batista era um homem de Deus, que ele pregava no deserto. Trazendo para os dias de hoje, poderíamos dizer que ele pregava nas ruas, pregava nos becos, nas vielas, no lugar que ninguém queria pregar, mas lá estava João Batista pregando. A Bíblia diz que ele usava uma roupa, que o texto diz que era feita com pelos de camelo e o cinto de couro em seus ombros, ou seja, ele tinha uma roupa simples, vivia de forma simples, de forma humilde, não era entregue à vaidade, porque João não tinha nenhuma outra preocupação na vida, a não ser pregar o Evangelho e salvar vidas. O verdadeiro pregador, a verdadeira pregadora, não tem ambições na vida. Tem até ambições na vida, porque eu não estou dizendo que porque você tem Jesus, você tem que se viver na miséria total. Também não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o verdadeiro pregador sabe que o coração dele está preso em ganhar almas, em pregar a mensagem, em anunciar o Evangelho. A maior meta
que qualquer igreja evangélica aberta tem é levar pessoas para serem salvas. Eu já falei aqui isso algumas vezes, e eu como pastor, o pastor Elan e todos os pastores sabem disso. A maior alegria, a maior recompensa que um pastor pode ter é do dia em que esse pastor está batizando alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando ele está batizando aquela pessoa na água, ali está concretizado. A mensagem foi pregada e foi aceita. A pessoa recebeu Jesus e está cumprindo a justiça de Deus. Essa é a maior alegria, poder levar pessoas a descer as águas. E ali estava o João Batista fazendo isso. Aí apareceram algumas pessoas dizendo que era descendente de Abraão, querendo se exaltar, preso a uma tradição. Eu quero dizer uma coisa: tradição não salva ninguém. Tradição religiosa, costumes religiosos, isso não pode salvar ninguém. O que vai salvar é a mensagem do Evangelho. Ninguém pode salvar ninguém. Nenhum homem nessa terra pode salvar ninguém. Nenhum padre, nenhum pastor, ninguém pode salvar ninguém. Nós estamos aqui esta noite pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, mas quem vai fazer a obra na sua vida e no seu coração é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai te curar é Jesus Cristo. Quem vai libertar é Jesus Cristo. Quem vai abrir as portas é Jesus Cristo. Quem vai dar vista espiritual, visão espiritual é Jesus Cristo. Quem vai prosperar seus caminhos é Jesus Cristo. Quem vai fazer um milagre na sua vida é Jesus Cristo. Quem fará tudo é Jesus que fará tudo, aleluia, glória a Deus. E aí João Batista, no versículo de número 11, ele vai dizer: vos batizo com água, mas virá outro que eu não sou digno nem de desamarrar o sapato dele, eu não sou digno de nada. Eu estou fazendo a obra, mas eu não sou digno de nada. Tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Toda pessoa que se exalta, que se acha o bonzão, que se acha o melhor, eu faço, eu aconteço, irmãos, infelizmente não vai ter nada espiritualmente dessa pessoa. João Batista era um homem que vivia na humildade, vivia na simplicidade, ele só queria pregar o Evangelho. Mas vamos continuar na mensagem, porque eu volto a falar de Jesus e não de João Batista. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus era quem viria após João. Quando nós recebemos Jesus, o João Batista pode representar quem? O pastor da igreja, que pregou a mensagem para nós, que anunciou a mensagem, que nós recebemos Jesus, que nos batizou. E aí vai vir o nosso Senhor Jesus ao nosso encontro. Quando Jesus ele vem, ele prepara o caminho para o céu. E esse Senhor, meus irmãos, ele não é apenas o Senhor da terra, ele é o Senhor do céu, da terra, de tudo que há. Ele é rei. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 32. Isaías, capítulo de número 32. Eu vou ler 2 versículos em Isaías agora. Eu vou ler um no capítulo 32 e vou ler outro no capítulo 65. Mas vamos primeiro ler Isaías capítulo 62. Está do lado do Salmo. Isaías capítulo 32. Aleluia. A Bíblia diz no versículo de número 1. Isaías capítulo 32, versículo 1. Eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. O rei reinará, e os príncipes estarão junto com este rei. Quem é o rei que vai reinar na eternidade? É o Senhor Jesus. Quem são os príncipes e as princesas deste reino? É a igreja do Senhor, aleluia. Jesus ele vai reinar na eternidade. Ele reinará conosco. Ele mudará nossa vida na eternidade. Irmãos, tem dias que nós paramos para lembrar, que talvez você já passou por dias assim, e talvez você até fala: eu não queria existir, eu não queria que isso tivesse acontecido, eu não queria passar por isso. Uma pessoa que enfrenta um grande trauma na sua vida, que enfrenta um grande problema na sua vida, dias difíceis na sua vida, às vezes tem até vontade de desistir de tudo da vida, pelos problemas que passa.
E tem gente, irmão, que passa os anos e carrega um trauma na sua mente por algo que aconteceu no passado, por uma grande tristeza, uma grande desilusão, um momento ruim da sua vida. Mas, irmãos, a nossa esperança pela palavra de Deus é saber que as coisas ruins que aconteceram conosco só ficarão nesta terra, só ficarão aqui. Haverá um lugar, meus irmãos, para onde nós vamos um dia, que não haverá mais nenhuma lembrança triste, não haverá mais recordação nenhuma de coisa errada. Vamos ler, meus irmãos, o capítulo 65 do livro de Isaías ainda. Nós lemos o 32, mas vamos ler o 65, que está um pouco mais à frente. No versículo de número 11, Isaías capítulo 65 e o versículo de número 11, que diz assim: mas a vós, Isaías capítulo 65, versículo de número 11 em diante: mas a vós que apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo nome, os que prepareis uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada. Todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não ouviste, mas fizeste mal aos meus olhos, e escolheste aquilo que não tinha prazer. A Bíblia diz que Deus preparou a eternidade para o ser humano, mas ainda tem gente, como diz a gíria, né? Está dando cabeçada. Jesus está pregando, está entregando a mensagem através dos homens e mulheres de Deus. As portas da igreja estão abertas nos dias de culto, mas ainda tem gente que não quer ouvir o Evangelho, não quer ouvir a mensagem. Mas para você que está ouvindo a mensagem, para você que está ouvindo a mensagem, que já passou até por momentos difíceis, o problema, irmão, dos ímpios, daqueles que não têm Deus, é que passa por um momento difícil e você fala para a pessoa ir para a igreja buscar Deus, a pessoa fala: eu vou, mas nunca vem. A pessoa não quer saber de assumir um compromisso com Deus. Mas os servos e servas de Deus sabem que mesmo com o mundo caindo na sua cabeça de problemas, vão até Deus buscar a Deus. Olha o que diz o versículo 17, avançando na leitura, 17. Porque eis que eu crio céus novos e terra nova, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Porque eis que eu crio céus novos, terra nova, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O ímpio no seu sofrimento sofre aqui no mundo porque não quer Deus. Mas o crente que mesmo sofre, mesmo passa por lutas e busca Deus, a Bíblia garante que lá na eternidade, nunca mais, no seu coração, no seu pensamento, você vai se lembrar de luta nenhuma, não terá mais problema nenhum, não passará mais dificuldade nenhuma, porque você viverá em paz, a sua alma terá paz, você terá paz para sempre. Eu não estou pregando no mundo hoje, eu estou falando quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, estaremos com Ele em um lugar de paz, aonde andaremos em paz, viveremos em paz, e essa paz nunca vai se acabar. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa paz nunca vai acabar. Abra sua Bíblia esta noite no livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias é um livro que está quase no finalzinho do Antigo Testamento. Para ficar mais fácil você abrir em Mateus, você volta Malaquias, vai voltando lá, está perto de Zacarias. Miqueias, capítulo de número 4. Miqueias, capítulo de número 4. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Miqueias, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Senhor digno de honra, de glória, de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Está pertinho também do livro de Jonas. Miqueias, capítulo de número 4. Vamos ler apenas um versículo do capítulo de número 4.
Vou esperar uns segundos, porque eu sei que esses livros pequenos são os mais difíceis de achar. Miqueias, capítulo de número 4. Se o teu irmão e tua irmã tiver dificuldade, ajuda ele a encontrar, amém? Miqueias, capítulo de número 4. O versículo é o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume. Cume quer dizer no alto dos montes, do alto das montanhas, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. A palavra está dizendo que nos últimos dias, o texto diz que a casa do Senhor será estabelecido no alto. Qual é a casa do Senhor? A igreja. Nós que estamos aqui congregando, eu já falei aqui várias vezes que a igreja somos nós, mas congregamos na igreja. Não é eu sou a igreja, não preciso da igreja física. Precisamos da igreja. A igreja precisa da igreja. Nós que somos a igreja, diz a Bíblia que nos últimos dias, ou seja, no tempo da volta do Senhor, no tempo das profecias bíblicas, esta casa será levada para o monte, para o lugar alto. Quando é que nós seremos levados para o alto? No dia que os céus se abrirem e Jesus voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Quando os céus se abrir, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, aleluia. Jesus, Ele salva, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo, mas a promessa que aguardamos no futuro é a sua volta gloriosa. A igreja será levada para o alto do monte. Meu irmão e minha irmã, não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de vacilar na fé, não é tempo de estar meio pé na igreja, meio pé no mundo, não. É o tempo de estar com os dois pés na igreja, o coração na igreja, a mente na igreja, porque Jesus vai voltar em breve, Ele vai voltar logo. Estejamos preparados, porque seremos levados para o alto, ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus vai voltar, aleluia. Deus, glória a Deus. Mais dois textos para terminar a mensagem e passar para o pastor. Vamos até o livro de Mateus, vamos encerrar a palavra em Mateus. Eu vou ler Mateus capítulo 13 e eu encerro em Mateus capítulo de número 5. Jesus vai voltar. Mateus capítulo de número 13. Aleluia. Mateus capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar em Mateus. No capítulo de número 13, o versículo é o versículo 47. Mateus, capítulo 13, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que se apanha toda a quantidade de peixes. Toda quantidade de peixes. É o que eu falei agora há pouco. A igreja recebe a todos que querem a salvação. Só não vem quem não quer. Mas as portas estão abertas para receber a todos. Aleluia. Amém. Versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia. E apressando-se, apanham para o cesto os bons, e os ruins, porém, são lançados fora. Quem são os ruins que são lançados fora? Aqueles que não querem nada com Deus, que não querem compromisso com Deus, que não querem compromisso com o Evangelho. Meus irmãos, Deus ama a todos, Deus quer a todos, mas Deus quer você por completo. Deus não quer dividir entre você e o diabo, entre você e o pecado, entre você e este mundo. A decisão, meu irmão, é sua. Deus não pode interferir na sua decisão. O livre-arbítrio Ele deu para você escolher. Ele quer agarrar todo tipo de peixe, mas os peixes têm que ser bons para o Senhor, tem que estar na presença do Senhor. Os ruins, porém, são lançados fora. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virá os anjos e separarão
os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Todo aquele que não quer Jesus, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz: o inferno o espera. O que é o inferno? É o final de uma vida sem Deus. É o final de uma vida sem Deus. Meus irmãos, uma vez eu vi uma frase, que era uma frase muito verdadeira, que a frase dizia assim: a terra é o único céu que os ímpios vão viver. Para os ímpios. Para os crentes, a terra é o único inferno que os crentes vão passar. Por quê? Porque para os ímpios, aqui é o paraíso. O inferno não existe. Aqui não tem nada de ruim. Aqui é o céu. Aqui é só alegria. Aqui é só zoeira. Mas, irmãos, a vida é alegria, é alegria. A vida é festa. A vida é bênção, é bênção. A vida é realizações, são realizações. Mas tem que entender que nós temos que tirar um tempo para Deus. Quando a Bíblia fala dos 10 mandamentos, lembra que tem um mandamento que fala para a pessoa guardar o sábado? Ninguém hoje guarda mais o sábado. Isso é coisa do passado. O sábado representa o quê? Pelo menos uma vez na semana, no mínimo, você tem que dedicar a Deus. Tem que dedicar a Deus indo para a igreja, se esforçando para estar no culto. Pelo menos, no mínimo, uma vez para buscar a Deus. Isso representava o sábado. O sábado para o judeu era o quê? Todo sábado eles tinham a obrigação de se dedicar a Deus naquele dia. Iam para o templo, liam a palavra, oravam, jejuavam. Eles tiravam aquele dia para buscar a Deus. Deixavam tudo e buscavam a Jesus. No Antigo Testamento era feito assim pelos judeus. Na verdade buscavam a Deus, porque Jesus eles não creem até hoje. Mas nos dias de hoje, irmãos, temos que entender que na nossa vida, na nossa rotina, temos que ter um tempo para buscar a Deus. Qualquer pessoa que você chegar e falar, você acredita em Deus? Todo mundo vai falar que acredita em Deus. Eu acredito. Mas fala assim, vamos comigo para a igreja? Convida alguém para vir para a igreja para você ver qual vai ser a resposta da pessoa. Ah, eu vou ver. Ah, no dia que der eu vou. Ah, eu vou sim. Chega no dia, você vai com a pessoa. Ah, não vai dar para ir hoje. Porque nem todos querem compromisso com o Senhor. E a Bíblia vai dizer no Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, que não querem Deus, que não querem saber de Deus, que não querem saber da igreja. Mas a igreja, meus irmãos, ela não vai penar no inferno. Ela não vai sofrer no inferno. Ela vai estar na eternidade com o Senhor. A Bíblia diz, finalizando a minha palavra agora, eu falei que só ia ler mais um texto em Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 1. Mateus, capítulo de número 5. A Bíblia diz, no versículo 1, finalizando a minha palavra essa noite, diz assim a palavra, Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, obrigado, Deus abençoe, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo, Jesus pregando, coisa linda devia ser ver Jesus pessoalmente pregando, aleluia. Mas um dia nós veremos ele como ele é, aleluia. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, aleluia. Deus tem consolo para a sua vida. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, aqueles que suportam a afronta, suportam a luta, suportam o problema na casa, o problema no trabalho, mas não se entregam à briga, mas colocam tudo na mão do Senhor e deixam Deus trabalhar. Os mansos entendem isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, oh glória. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquela pessoa que traz a paz,
É aquela pessoa que apresenta a paz no meio da discussão, no meio da briga. É aquela pessoa que para a briga, aquela pessoa que aparta a briga. É aquela pessoa que quer que todos estejam em paz. Aquela pessoa que transmite paz, que vive em paz. É aquela pessoa, irmãos, que às vezes fica nervosa, pode ficar, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica irado às vezes, mas é aquela pessoa que não é dominada pela ira, não é dominada pela raiva. Ela sabe que quem tem que dominar a vida dela é o Espírito Santo, glória a Deus. Então ela transmite a paz, ela não se entrega à ira, se entrega à paz. Bem-aventurados, versículo 10, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 12 diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. A Bíblia diz então que aquele crente, aquele servo de Deus que transmite paz, aquele que transmite esperança, aquele que é uma pessoa pura, aquele que é humilde, aquele que busca Deus, aquele que mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falho, mas procura dar o seu melhor para Deus, a Bíblia diz que o céu é para essa pessoa, o céu é para você, meu irmão e minha irmã, o céu é para você. Jesus preparou o céu para você, nós iremos para o céu, nós iremos na eternidade ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós buscamos a Ele e Ele preparará para nós o melhor. Olha, se nós buscarmos, Ele nos levará para a eternidade. Ele vai voltar, mas Ele quer que você esteja preparado, que você possa subir a este monte, que é o céu, para quando a trombeta tocar, você possa ser chamado até a presença do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.